Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais, e seguem as buscas pelos desaparecidos depois daquele desabamento impressionante em Miami. Quais são as últimas, Barão? Bom dia para você. Olá, Megali, bom dia para você, para Carla, todo mundo aí no Brasil. Quinto dia de buscas em Miami, no Surfside, que fica mais ao norte de Miami. E, claro, Megali, que a chance de encontrar sobreviventes agora é muito diminuta, né? São mais de 150 pessoas que estão debaixo dos escombros, 150 pessoas desaparecidas. Subiu para 9 o número de pessoas encontradas sem vida, 9 mortos, esse é o número oficial. Claro que é um desespero muito grande dos parentes, dos amigos, mas cada vez mais maquinário pesado, retroescavadeira, guindaste, tem trabalhado para remover os escombros e, infelizmente, acabam encontrando restos mortais. Os próprios parentes já tinham antes liberado amostras de DNA para a identificação dos corpos. É uma situação terrível que os americanos nunca tinham visto. Esse acidente é o que mais deixa mortos no país, sem ser por um fenômeno natural, como um furacão, ou por um atentado. Então, para você ver o tamanho do que a gente está acompanhando aqui nos Estados Unidos, né? E a informação, Megali, continua ainda sobre o que aconteceu. Muita gente perguntando o que aconteceu, por que esse prédio colapsou. E aí recuperaram um relatório de 2018 de um engenheiro feito para a associação lá de moradores daquela região, dizendo que o prédio precisava, sim, de uma reforma estrutural grande, que ia custar cerca de 9 milhões de dólares. Então, esse engenheiro acabou atestando isso em 2018, mas depois um fiscal da própria prefeitura disse que não precisava realizar essa reforma. Então, ela não foi feita. Então, muito se fala sobre isso, sobre problemas estruturais na base de sustentação desse prédio. Para quem não viu a imagem, é um prédio de 12 andares, ele acabou meio que rachando no meio. Então, quem estava na parte que não caiu, evidentemente sobreviveu, inclusive o pai da nossa companheira no Jornal da Band, o pai da Jonah Treptow, e o resto, infelizmente, veio completamente abaixo. E entre os que estão desaparecidos está um menino brasileiro, Lourenço, de 5 anos, um menino lindo, que até agora não foi encontrado em meio a essas buscas todas. Para piorar, Megali, no fim de semana, minha garganta até um pouco machucada, né, porque foram muitos focos de incêndio naquela região. E a fumaça era muito tóxica, então eu acabei pegando um pouco dessa fumaça, uma fumaça que veio da explosão de carros que estavam ali no estacionamento, junto com tinta, enfim, tudo que não faz bem, né, digamos assim. E os bombeiros tiveram muita dificuldade. Agora, Megali, você imagina, quem está debaixo dos escombros, ainda, digamos, com vida, ter que inalar essa fumaça, fogo, é um negócio assim, muito complicado de realmente encontrar algum sobrevivente, mas os bombeiros prosseguem nesse trabalho complicado, inclusive com a ajuda de pessoas que saíram aqui de Nova York, que trabalharam no 11 de setembro, vieram também bombeiros especializados de Israel, do México, mas infelizmente até agora nenhum sobrevivente foi retirado debaixo dos escombros. Megali. Que coisa. O Barão entrava conosco, né, ao vivo do local do acidente e vez por outra noticiava um foco de incêndio que surgia, era rapidamente controlado, a gente ficava pensando, né, mas de onde que vem esse incêndio, né? Como que ele se origina? É isso, carros que eventualmente pegam fogo, entram em combustão, e o Barão a 200 metros de distância já tá com a garganta prejudicada. Você imagina quem tava lá, tá lá, naqueles escombros, que coisa horrorosa. O Barão, e condenados? Bom, condenado ainda não dá para dizer, mas os prédios vizinhos, eles estão ocupados nesse instante ou foram esvaziados também? Todos foram esvaziados, Megali. Tem um que é novo, bem novo, que fica ao lado. Foi terminado de construir ano passado. E aí, nessas especulações todas de engenheiro, que a construção desse prédio poderia ter mexido na estrutura desse que desabou, mas não é assim que a banda toca. De qualquer forma, foram retirados. E assim, tem um outro, tem o norte e o sul, né? Desse mesmo condomínio, que não é esse que acabou desabando, um é o norte, outro é o sul, e esse que acabou ficando em pé, também todas as pessoas foram retiradas. Ele fica um pouquinho mais distante, mas todas as pessoas foram retiradas. E todos os prédios dessa construtora agora estão sob supervisão, porque ela realizou, como é normal, né, outros trabalhos naquela mesma área. Então eles estão nesse momento fiscalizando, vendo toda a estrutura desses outros prédios que ainda estão em pé. Não estou nem falando dos prédios vizinhos, não. Estou falando dos prédios que essa construtora fez no passado, enfim. Então todos os prédios agora estão sendo revisados. Megali, uma situação terrível. O americano não está acostumado a ver isso. Infelizmente, no Brasil, a gente já viu mais de uma vez
prédio caindo, mas isso não é normal por aqui. Então eles estão chocados, tentando entender o que aconteceu, evidentemente, para que não se repita. São condomínios gêmeos, né? Como se fossem irmãos gêmeos, mas em quadras diferentes. Isso. Ô, Barão, você precisa dar uma olhada nessa voz. Se bobear, nem entrar no ar aqui um pouco mais tarde. Tem que preservar, né? Porque tá bem machucada a sua garganta. O Barão tem uma voz de veludo e agora dá pra perceber, inclusive... Pô, Barão, que difícil ainda. Ele tomou chuva, viu, Megali? Aquela chuva que você trouxe, né? A previsão, ela veio. Então o Barão tomou chuva, ficou inalando fumaça. Que cobertura, hein, Barão? Que difícil. E agora a Carla quer te tirar do ar, Barão. É assim que um tapete é puxado, olha assim só, ao vivo, né? Não, eu vi jogo da NBA até a noite de ontem. Agora eu perdi voo para voltar para aqui para Nova York. Enfim, perdi meu foninho. Mas tudo isso é muito pequeno diante da tragédia, rapaz. Foi um negócio assim... que toca a gente, não adianta, né? Por mais que a gente já tenha uma larga casca, né, de viver e acompanhar esse tipo de tragédia, a gente está ali no dia a dia, vendo o desespero dos familiares que chegam chorando, vendo a imagem do prédio, realmente é de cortar o coração. Mas minha voz vai melhorar até as 11. Carlinhos, no Band News Station. Então, se a Carla Bigato não for bem sucedida, o Barão volta daqui a pouquinho às 11 horas da manhã. Bom trabalho, querido. Até mais, valeu, bom trabalho para vocês.